Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal O Outro, que tem por finalidade divulgar uma série de conteúdos relacionados aos conhecimentos de filosofia, sociologia, história, política, economia e, por último, as religiosidades. A série de vídeos que tem como continuidade a partir desse vídeo de hoje é a série Leituras Filosóficas que eu iniciei na semana passada e que tem por objetivo divulgar a diversidade de religiosidades diferentes que existem no mundo, como o homem se relaciona em seus múltiplos aspectos com o sagrado, quais são os elementos estruturantes das religiões, qual o impacto que essas religiões têm, quais são os argumentos que buscam afirmá-la ou negá-la. Então essa série tem como esse propósito de divulgar essas questões que são tão fundamentais para que a gente possa entender mais esse aspecto fundamental da vida, que é a religiosidade. E no nosso vídeo de hoje eu estarei lançando não uma leitura, como foi no vídeo da semana passada, onde a gente abordou a Santa Sarah Kali, mas no vídeo de hoje a gente vai estar lançando uma reflexão, na verdade uma hipótese, do porquê a alma passou ou deixou de ser refletida, deixou de ser questionada, essa ideia, essa noção de alma deixou de ser, de chamar a nossa atenção para as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. A gente vai estar lançando essa hipótese, tentando entender o porquê que essa noção deixou de ter esse aspecto mais de questionamento a ela relacionada. Bem, para começo de conversa, a gente sabe que o nosso país é um país predominantemente católico e nos últimos anos, nas últimas décadas, vem num processo de evangelização mais acentuado. É tanto que as comunidades evangélicas e católicas, elas rivalizam entre si para esse posto de hegemonia e, ao que tudo indica, isso vai ser o embate das próximas décadas. Qual dessas comunidades vai assumir esse posto de hegemonia aqui no nosso país? Mas o que é interessante a gente saber é que tanto os evangélicos como os católicos, eles bebem em uma mesma matriz religiosa, que é a matriz judaico-cristã. E o que se diz essa matriz? Quais são as noções que ela defende? A gente tem duas importantes que a gente pode destacar e que eu vou tomar uma delas para que a gente possa tentar entender o porquê dessa questão que eu abordei anteriormente da alma deixar de ser questionada. A proposição 1, que é fundamental nessa matriz judaico-cristã, é a que diz que Deus, que é um só, cria o mundo a partir do nada. E a proposição 2, digamos assim, é que Deus, de certa forma, constitui o homem a partir de um dualismo entre corpo e alma. E aí a gente vê nessa proposição 2 o aparecimento da noção que será tema desse vídeo, né? A noção de alma. Bem, segundo a história da filosofia na Idade Média do francês Étienne Gilson, havia um filósofo chamado Justino que durante o século I ou II depois de Cristo, após a sua conversão ao cristianismo, em uma época que o cristianismo era uma religião perseguida pelo Império Romano, ele de certa forma tentou reforçar o propósito dessa religião para que de certa forma ela encontrasse espaço para as suas práticas naquele contexto de perseguição perante o Império Romano, que de certa forma tinha outra religiosidade pagã na época. E aí o Justino, a partir dessa ideia de tentar justificar a religião católica, o cristianismo, para com o Império, ele veio a dizer que a alma, a imortalidade da alma, que antes era uma questão que era de certa forma discutida pelos gregos, e o principal deles foi Platão, que essa imortalidade da alma, que era passível de questionamento, e é isso que eu quero ressaltar no contexto da Grécia Antiga, ela não merece mais questionamento, porque, segundo Justino havia defendido naquela época, a alma vem e tem como origem, como a gente viu nesses dois princípios da raiz judaico-cristã,
ela tem como origem Deus. E se, portanto, Deus dá o sopro de vida à ideia que, de certa forma, dá pulso de vida ao corpo, que é a noção de alma, essa alma ela não precisa ser questionada a sua imortalidade, haja vista que a alma é imortal até quando Deus bem queira que ela seja imortal, e ela pode deixar de ser imortal quando também esse ser, que é o seu Criador, quiser que ela deixe de ser imortal, que ela deixe de assumir essa condição. Então, eu trouxe essa reflexão para a gente perceber como, a partir desse tópico, imortalidade da alma, que era um tópico passível de questionamento, passível de diversas reflexões, passível de o homem exercitar e tentar entender o porquê dessa imortalidade, como aconteceu na filosofia grega, em Platão, e também em Aristóteles. Em Aristóteles a gente tem um texto chamado De Anima, que ele também vai tentar explicar ao seu modo a imortalidade da alma, porque a gente vê então, a partir desses exemplos, que a alma tinha um questionamento, né, na filosofia grega antiga. Mas a partir do Justino, e segundo o Etienne Gilson, essa concepção se predomina por séculos na Idade Média, a gente deixa de ter essa reflexão acerca da condição da alma. Então, pessoal, essa é a hipótese do porquê a alma deixou de ser questionada, deixou de ser refletida, é porque ela assumiu esse status de uma verdade, a qual está condicionada a outra verdade, que é a verdade de Deus, que dá o seu sopro de imortalidade ou não a partir do seu querer. E isso, de certa forma, predominou durante séculos na Idade Média. E nos nossos próximos vídeos eu vou abordar outros aspectos relacionados. E depois eu estarei colocando aqui à disposição, no próximo Leituras Dominicais, novas reflexões acerca dessa questão da alma relacionadas à transmigração da alma. Eu só queria trazer essa hipótese, só lembrando que ela se respalda no texto História da Filosofia Medieval, do Etienne Gilson, no qual ele faz a afirmação de que, desde o século II até o século XIII, essa noção predominou, a noção de que a alma não era algo passível de ser questionada, e que tudo que levasse em conta o questionamento e a reflexão acerca desse ponto era considerado um aspecto a ser ignorado, por se tratar de um aspecto que contrariava, de certa forma, as orientações da forma como se praticava a religiosidade católica durante boa parte da Idade Média. Eu acho que, a meu ver, embora o Etienne ele fale apenas de um corte no pensamento entre o cristianismo e o platonismo, para, de certa forma, perder essa reflexão da alma, e isso diferencia o cristianismo do platonismo, essa questão a partir da comparação de Justino acerca da imortalidade da alma, para a justificação que ele dá que Deus é o que dá a imortalidade da alma e não a razão. Muito embora ele diga que isso só seja o corte entre o pensamento de Justino e de Platão, a meu ver, aí também temos um corte acerca da filosofia também, da filosofia como uma forma de questionamento, de lançar questões, suscitar reflexões, que de certa forma foi interrompida não apenas com esse corte do pensamento de Platão, mas também de forma geral, né? Haja visto que essa justificação ela foi bastante utilizada e nenhuma outra foi, de certa forma, tão utilizada, muito embora possa existir outras formas de justificação que não tenham encontrado um espaço, de certa forma, de aceitação dentro das práticas religiosas daquela época. Então, até o nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado e comente aí o que é que você achou desse assunto, quais suas percepções, suas dúvidas, enfim. Até mais.